Salve, salve, rapaziada. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos trazer aqui alguns destaques do nosso Brasileirão e nós resolvemos falar sobre o título, sobre o rebaixamento, sobre a arbitragem no Brasil e o VAR. Então, nós separamos esses tópicos aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa reta final aí do Brasileirão, inclusive quem a gente acha que vai ser o campeão, quem a gente acha que vão ser os rebaixados. Só não esquece de dar aquela curtida, né? Aquela comentada, se você gostou, se você não gostou. Se você puder compartilhar também, ajuda muito. Se inscrever no nosso canal. E é isso, vamos embora pro vídeo. Sobre o título, que é o nosso primeiro tópico de hoje. Então, temos aí duas equipes favoritíssimas, né, ao título, que é o Flamengo e o Internacional. Visando já as duas rodadas que estão por vir, o Flamengo e o Inter, né? O Inter vai pegar, no caso, o Flamengo no Maracanã e o Corinthians no Beira-Rio. O Flamengo vai pegar o Internacional, obviamente, no Maracanã, e na última rodada ele vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. Então, se você for analisar, as duas equipes estão jogos bem fortes agora que estão por vir. E também tem as surpresas, né? Que eu acredito que não vão fazer tanta diferença agora. Uma é o São Paulo, que ainda tem chances de títulos, né? Mas ele dependeria muito dos resultados do Inter e Flamengo. Eles teriam que empatar pelo menos as duas últimas rodadas. E o São Paulo poderia chegar ainda, mas eu acredito que seja difícil. O Galo também. E tem o Palmeiras também, que na matemática o Palmeiras ainda tem chance, porque o Palmeiras tem 34 jogos, e o Palmeiras ainda tem a somar em umas 4 rodadas. Um campeonato muito bolado ali na parte de cima e na parte de baixo, mas eu acredito que o vencedor não vai fugir muito disso entre Flamengo e Internacional, até porque são as duas equipes que estão mais regulares. O Internacional vai jogar contra o Corinthians, né, depois do jogo contra o Flamengo. Analisando as últimas rodadas do Brasileirão, o desempenho do Internacional, ao meu ver, foi um desempenho muito estável comparado aos demais jogos que eles vinham mantendo, né, uma hegemonia. E aí, dos últimos jogos para cá, o clube, ao meu ver, caiu muito o rendimento. E nos jogos de confrontos diretos e de jogos que o clube precisaria liquidar para vencer logo e já adiantar o seu título, ele demonstrou uma certa dependência tática. O jogo que eu vi do Internacional contra o Sport, contra o Vasco principalmente, eu vi um clube muito apático e jogando muito só por uma bola, sendo que o time em si deveria estar todo o tempo pressionando, deveria estar todo o tempo buscando, criando chances de gol. E foi totalmente o contrário que aconteceu nos últimos jogos, principalmente contra o Vasco, que eu vi foi o clube fez o gol com 15 minutos do primeiro tempo, de lá para cá não fez praticamente nada no jogo. Foram pouquíssimas oportunidades. E se o Internacional jogasse como uma equipe taticamente mais forte, tecnicamente um pouco mais forte, porque o time do Vasco, ao meu ver, é um time com baixo rendimento técnico, eles teriam sofrido bastante ali, ou talvez até perdido, porque o clube simplesmente apagou no segundo tempo. E já analisando o Flamengo, que teve uma evolução pelo menos das últimas 5 rodadas para cá, o Flamengo tem mais chances de vencer o jogo contra o Internacional agora nesse momento, porque eu vejo o Flamengo um pouco mais evoluído e um pouco mais em conjunto. Analisando essa reta final, que vai ser importante. Vendo o rendimento de Internacional e Flamengo, eu acredito que o Flamengo acaba se tornando favorito diante do Internacional. E o Flamengo é um clube que tem um elenco muito mais qualificado. Como eu disse, se o Inter jogasse contra um time tecnicamente melhor nas últimas partidas, ele teria perdido com sobras, porque jogou muito mal, tá entendendo? Essa reta final do Brasileirão, o Flamengo acaba se tornando favorito, mesmo tendo menos pontos que o Internacional. E o jogo dos 6 pontos, o jogo que vai matar tudo, vai ser o jogo do Maracanã nesse próximo final de semana aí, Flamengo Internacional. Vai ser o jogo para mim que vai definir o campeão de fato. Inclusive dando até alguma brecha para alguma surpresa, né? Uma zebra que esteja por vir ainda dentre aqueles clubes que eu citei no começo. Baixamento, nós já temos o Botafogo, Curitiba liquidados. E hoje eu vejo o Goiás com mais chances de escapar do que o Vasco, por mais que o Goiás tenha menos pontos que o Vasco,
mas eu vejo o Goiás muito mais com espírito de luta, espírito de raça, espírito de liderança dentro do grupo. Eles estão buscando aquilo realmente, eles estão querendo aquilo, independente do adversário. Ganharam na Vila, ganharam do Galo, tá entendendo? Então é um clube que está procurando bastante, estão jogando os confrontos diretos e vencendo, que são jogos contra o Bahia, vencendo, que eu digo, a equipe está pontuando. Então, por exemplo, o Vasco não está fazendo isso, então, e nem o Bahia. Então eu acho que o Bahia, se o Vasco tivesse um pouco mais focado nesse final de campeonato, ele já teria inclusive passado do Bahia, que ao meu ver está muito parelho ali, Vasco e Bahia. Eu não consigo tomar ali eu não consigo tomar ainda uma decisão de fato, porque eu vejo os dois clubes muito embolados, os dois clubes na mesma vontade de querer ser rebaixado. Fortaleza, ao meu ver, não está nesse meio, não está mais nesse bololô, porque o Fortaleza também está nessa mesma pegada do que o Goiás. E outro time que vai depender do jogo de hoje, eu estou gravando o vídeo agora, na segunda-feira, vai depender do jogo de hoje, vai decidir se vai brigar pelo rebaixamento ou não, é o Sport, que vai jogar contra o Bragantino. Mas assim, eu vejo o Sport na mesma situação de Bahia e Vasco, só que um pouco além, um pouco melhor, porque realmente eles estão jogando com vontade. São três equipes, Bahia, Vasco e Sport, são três equipes tecnicamente muito abaixo, mas são três equipes distintas ao mesmo tempo. Duas equipes, Bahia e Vasco, ao meu ver, estão totalmente apáticas nesse final de campeonato, estão totalmente já largadas. Você viu ontem aquele lance lá do Léo Gil, do jogador do Vasco. Meu Deus, aquilo é uma vergonha, cara. Eu não sei como um cara desse profissional para fazer aquilo. E o Sport não, o Sport eu vejo um pouco além, eu vejo o Sport ainda buscando aquilo. O clube tá jogando com garra, tá indo além do que eles podem, tá entendendo? Estão se entregando de fato. Então vai depender do jogo de hoje para decidir se o Sport ainda tá nessa briga ou não, mas para mim tá ali nesses três. Porque ainda restam, né, as duas vagas, mas eu acho que o Goiás ainda tem mais chances que o Vasco. Inclusive, se o Goiás ganhar as próximas duas rodadas, o Goiás sai e joga o Vasco e o Bahia para a zona. E vai depender aí no caso, o Goiás está dependendo justamente de Vasco e Bahia, que são as duas equipes para mim mais fracas nesse momento na reta final. Falando agora de arbitragem, que é uma coisa assim que ao meu ver não tem evolução nunca no futebol brasileiro. Um instrumento de justiça que deveria ser o ajuste do campeonato, que é o VAR, que veio para reduzir os erros. De fato ele reduziu os erros, mas ele aumentou as polêmicas, aumentou o número de intrigas, o número de desconfiança por parte dos clubes, por parte dos jogadores, por parte da torcida, da diretoria, pelo fato de que, para mim, no Brasil, o profissionalismo por parte da arbitragem é muito fraco. Não digo isso somente falando da Série A, eu vejo isso já jogando para a Série B, para a Série C, para a Série D, para todas as competições nacional. O Brasil tem uma carência alta de profissionalismo no que diz respeito à arbitragem, ao meu ver. Você pega essas competições todas e se fizesse um ajuste, tirando todos os erros que acontecem no campeonato, iria mudar campeão, iria mudar classificado para competições como Copa do Brasil, como Sul-Americana, como Libertadores. Iria mudar tudo, iria mudar os rebaixados, ia mudar tudo, porque são muitos erros mesmo. Você pega agora a Série B, a Chapecoense teve todos os méritos, jogou muito mesmo, mas ao meu ver o América teve muito mais méritos. O América jogou praticamente a competição toda nivelada, perdeu por um gol, se não me engano, o título. E, cara, é uma vergonha isso, porque o clube foi nitidamente prejudicado em algumas rodadas anteriores. Isso que quem tá falando não sou eu, foi a própria CBF que assumiu alguns erros nos jogos do América. E não só no América, você pega ali agora recente na Copa Verde, Paysandu e Manaus. O Paysandu foi prejudicado demais. O Paysandu poderia ter sido classificado, mas foi prejudicado demais no primeiro jogo contra o Manaus, que entrou aquela bola ridícula lá. O cara chutou a bola, pegou no travessão e foi pra frente, e o juiz deu gol. Um gol que prejudicou o Paysandu, que estava ganhando de 1-0 e cedeu o empate.
e no jogo de volta acabou não conseguindo concretizar a sua classificação. Mas é isso, Gui. Então, o que eu estou querendo dizer, cara? O futebol brasileiro tem essa dependência profissional do que diz respeito à arbitragem. É um campeonato que, tecnicamente, é abaixo, e aí logo vão ter muitos erros acontecendo no decorrer dele, mas a comissão de arbitragem, que deveria ser que faria os ajustes disso, que iria corrigir isso, é pior ainda. Então é difícil. O futebol brasileiro acaba virando várzea, vira uma vergonha, saca? É uma coisa difícil realmente. Falando desse último jogo, essa última rodada agora, você teve lá o jogo do Vasco com o Internacional, que é totalmente inaceitável aquilo que aconteceu ali, independente de ser erro ou acerto do lance, se foi impedimento ou não foi, mas no momento decisivo desse, tanto para a equipe que pode ser campeão, quanto para a equipe que pode ser rebaixada, uma câmera profissional do jogo está desligada, foi retirada de lá, descalibrada, é totalmente inaceitável, ao meu ver. E a coisa certa que deveria ser feita naquele momento era parar o jogo por tempo indeterminado, esperar que reiniciasse o aparelho para poder tomar uma decisão, e não tomar uma decisão de achismo, de dúvida, sem ter nenhum embasamento. Então é uma coisa difícil, porque se você parar para pensar que um lance como esse, que difere o Vasco de 1 ponto do Bahia, o Flamengo de 1 ponto do Internacional, se tivesse sido marcado incorretamente, já matou aqui praticamente o campeão e o rebaixado, tá entendendo? Então a arbitragem tem sim muita interferência no futebol brasileiro, nos resultados para classificações, rebaixamento, campeões, porque é uma coisa que virou várzea, infelizmente. E aí eu vejo muita gente dizendo que é roubo para quem, é roubo para não sei quem, enfim. Eu não concordo disso, eu não acredito que seja roubo, que seja prevalência para alguma equipe ou outra. Eu acredito que seja realmente falta de profissionalismo do que diz respeito aos árbitros brasileiros. E eu separei aqui o ranking já atualizado desse Brasileirão, no caso semi-atualizado, que não contou com essa última rodada, mas semi-atualizado do Brasileirão, com as equipes mais prejudicadas, no caso as que foram mais favorecidas e menos favorecidas com as decisões da arbitragem. E algumas dessas não decisões que foram contras já foram inclusive confirmadas que foram erros que de certa forma causam prejuízo, né? Você tem aqui como clube com um saldo positivo com a arbitragem, com 9 decisões favoráveis e 5 contra o Atlético Paranaense, com saldo de 4 positivo, ou seja, ele teve mais decisões favoráveis do que decisões contra. E aí você tem a equipe menos favorecida no campeonato, a mais prejudicada também, que teve mais decisões contra, como que foi o caso do Vasco. O Vasco teve 5 decisões a favor e 18 decisões contra, e tendo um saldo de menos 13. É muita coisa, cara. E teve diversos desses lances confirmados pela arbitragem que foram erros, inclusive. O que acontece? O que vai ser decidido? Foram 17 decisões contra. Você pega e faz um ajuste colocando já as decisões que foram tomadas erradas, confirmadas pela CBF, fizesse um reajuste justo, seja os pontos entregues novamente ao clube, os pontos que poderiam ter sido ganhos, é algo assim que gera com certeza uma certa revolta por parte da torcida do Vasco, porque o clube talvez não tivesse na situação que está agora, talvez estivesse ali pela mesma situação ali, 16º, 15º, 14º, 13º, mas não estaria praticamente se liquidando dentro na zona de rebaixamento. Você tem as demais equipes, aqui tem o saldo de todas as equipes aqui, e inclusive todas as equipes tiveram erros contra, né, também. Se fizesse um reajuste, cara, talvez mudasse até o campeão. Então, a classificação da Sul-Americana, de Libertadores também. Então, como eu venho falando, isso vai acontecer sempre mais no Campeonato Brasileiro. Isso vai acontecer sempre mais, rodada após rodada.
porque isso não vai mudar enquanto não houver uma mudança crítica, uma mudança rápida, uma mudança cirúrgica no que diz respeito à arbitragem nacional. Enquanto não houver isso, infelizmente o nosso futebol brasileiro vai continuar sendo essa várzea que e foi durante muitos e muitos anos, e a cada ano parece que só vai piorando sempre mais. Então é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo um pouco mais diferente agora, já visando análises aqui no nosso canal, talvez seja um dos primeiros aqui, eu acho, no nosso canal. E aí eu já vou pedindo para vocês se inscreverem, para vocês soltarem um like aí, ou dislike se vocês não gostaram também, se vocês concordam com a minha opinião. Comentem aí o ponto de vista de vocês, o que vocês acham que deveria ser mudado, o que vocês acham que tem de errado, o que vocês acham que do VAR, né? Comentem a opinião de vocês aí, é muito importante para mim, para o crescimento do nosso canal, que vai ajudar muito isso com toda certeza. Então é isso, rapaziada, muito obrigado, sigam nossas redes sociais, divulguem o nosso conteúdo aí que ajuda muito, e fique com Deus, vamos levar esse time aqui para cima, viu? Valeu, galera, é nóis!